Nós estamos de volta e aqui com o professor Paulino nós estamos falando de fisiologia vegetal, de nutrientes. Professor, aí qual que é o momento? Porque esses nutrientes estão sendo colocados. Tem uma fase, porque nós sabemos lá que tem o vegetativo, o reprodutivo, aí dentro de cada um é VR1, 2, 3 e começa aquela nomenclatura toda, né? Mas vamos falar já mais assim, vamos separar em duas, vegetativo e reprodutivo. Ok. Tem o momento mais adequado e necessário para a planta receber essa alimentação? Tem. Na verdade, a demanda nutricional ela é diferente. A planta demanda por alguns nutrientes, independente de ser macro ou micro, mais de alguns no vegetativo do que no reprodutivo. Hoje nós vivemos um momento na agricultura de precisão que nós estamos reavaliando as concentrações de nutrientes que a planta necessita para cada uma dessas fases. Nesse caso, eu poderia dizer assim que no reprodutivo ela já está com uma carga. Sim, por favor, hein? Não vai entender que aí a Fabélia foi lá e disse que não precisa mais. Não é isso. Mas a gente poderia dizer que ela já tem uma carga de alimento para algumas demandas? Essa carga tem que ser colocada, na verdade, no vegetativo. Lá no vegetativo. O que às vezes é difícil de entender, vamos pegar o milho, que é a cultura corrente nesse momento. O milho até 4 folhas, ele cresce raiz. A planta está aumentando a boca dela, a planta quer consumir mais, ela tem que ter capacidade de absorção de nutrientes. Então esse investimento inicial é para que a raiz dê aporte para que a parte aérea possa se desenvolver bem e, consequentemente, o órgão reprodutivo. Então a gente fazendo a analogia, é o alicerce da casa, que você está gastando e não está vendo nada. E no milho, isso é mais importante ainda, porque o teto produtivo do milho está com 4 folhas. Então o milho está pequenininho, do tamanho de uma caneta, mas ali ele está definindo o quanto de grãos ele vai produzir futuramente. Por isso que não pode se errar na adubação de base. E aí entram alguns nutrientes macros que são muito importantes. O nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio, o enxofre, mas entram micros importantes, o zinco, o boro, o cobre, que não podem faltar. Aí você fez uma relação enorme. Viabilidade financeira. Tem. Porque daí o produtor às vezes fala assim, não, mas se eu fizer tudo isso, aí eu não vou dar conta de pagar o custo da minha lavoura. Bom, a gente sabe que a margem econômica do milho ela é menor. Mas da mesma forma nós sabemos que se o incremento de produtividade acontecer da forma devida, acaba que percentualmente falando esse investimento que é um pouco maior. Então, eu gostaria muito de chamar a atenção para os produtores que, às vezes, vem do sistema soja, sai da soja e planta o milho na segunda safra, para que ele pudesse ponderar, conversar um pouquinho mais com seus técnicos, a fim de repensar um pouquinho a adubação fosfatada. Muita gente usa adubação fosfatada a lanço. Será que esse fósforo não fica imobilizado muito rápido? Será que o nitrogênio oriundo da palhada da soja ele é o suficiente para poder suprir a demanda inicial da cultura do milho? A cultura do milho ela dá 70 toneladas de massa fresca por hectare. É muita coisa para ser alimentada. E nós não podemos esquecer que nós erramos muito pouco no reprodutivo. Depois que floresce, os cuidados que normalmente o produtor possui são mais que suficientes. Então está faltando antes. Faltando antes. Eu acho que esse olhar para a fase vegetativa, ele pode ajudar muito esse aumento, esse incremento de produtividade que nós todos almejamos. E isso vale, proporcionalmente falando, para as outras culturas? Esse zelo no olhar do vegetativo, ali como para o trigo, que nós sabemos que em algumas regiões do país agora entra o trigo, a gente tem aí a soja, quando também ali na soja... feijão em algumas áreas de pivô. Isso. A base é a mesma? A base é a mesma. Inclusive culturas novas, que nós temos pouca informação nutricional. Por exemplo, Jataí hoje já tem uma área considerável de grão de bico. Uhum. Então, quando nós falamos manejo nutricional, nós temos que entender o que o nutriente faz na planta, para que a planta possa produzir mais pelo aproveitamento deste. Agora deixa eu fazer uma pergunta da minha ignorância só aqui. A cana,
também, qual que é o momento ali que a cana está no reprodutivo dela? A cana, na verdade, ela é uma cultura um pouquinho diferente nesse contexto, porque a cana precisa de um período de maturação. E aqui no Centro-Oeste, nessa nossa macro-região Sudoeste, ela tem tido uma importância muito grande porque nós temos noites frias durante o inverno e isso facilita o processo de maturação da cana-de-açúcar. Então a cana em verão pleno não tem safra, porque ela vegeta muito, ela aumenta aquele cartucho de folhas, então a reserva que está no colmo vai alimentar as folhas novas. E ele fica sem diminui, o ATR que realmente ia dar a renda. Ele cai. Então, esse período de entre-safra é o período de manejo nutricional propriamente dito. Então, o momento que nós temos para que esse encartuchamento, para que essa quantidade de folhas a mais possa futuramente aumentar o teor de BRICS dentro do colmo, é agora. Ou seja, a cana ela consome aquilo que o produtor interessa. Isso. Esse período de novembro a fevereiro, a gente tem que vestir o canavial para depois o canavial vestir o produtor com lucro. E aí tem que fazer todo o zelo, tem que acompanhar tudo, o planejamento, para que não tenha nada perdendo produtividade. E interessantemente, tanto para a cana, quanto para a soja, quanto para o milho, para o feijão, para qualquer cultura, nós estamos muito próximos de um advento muito novo, que pode ser uma temática futura para a gente conversar junto aos telespectadores, que é a forma e a fonte de se colocar esses nutrientes. Olha, isso é bastante importante, porque às vezes não é só saber o que eu tenho que colocar, mas como colocar vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Existem pontos na cultura, existem o que a gente chama de time de entrada, que ele não pode haver erro. Porque se você protelar isso um pouquinho antes, o efeito passa a ser menor. Um pouquinho depois, esse efeito também passa a ser menor. Então, quanto maior é a área, mais difícil é de se realizar esse manejo. Então, nós temos que estar muito atento para não errar o timing de aplicação. Isso se torna importante dependendo da fonte de nutriente que se usa. Professor, nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer a sua participação conosco e vamos usá-lo mais vezes, que o assunto está longe ainda de ser esgotado. E o produtor sempre se interessa pelo debate, pela explanação do assunto. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade, sempre à disposição, e que os produtores, consultores e empresas tenham total liberdade de nos procurar na universidade, que a universidade ela é parceira de todos que atuam no agronegócio. Essa informação eu acho bacana, tá? Então você que é consultor, você que é produtor, precisa tirar alguma dúvida? Se você estiver aqui pela região, pode procurar a universidade aqui em Jataí. Procura, tem um centro de ciências agrárias muito eficiente, muito bacana, com pós-graduação, enfim, muitas pesquisas sendo realizadas.